Olá, vamos fazer a leitura de João, capítulo 8, versículo 12 até o 29. Vamos falar sobre Jesus, a luz do mundo, e como se aplica na nossa vida esse texto. Vamos juntos. Antes eu vou orar por você, para que você possa guardar essa palavra no coração. Senhor Jesus, abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo. Ela guarde a tua palavra no coração e não peque contra ti. Vem, Espírito Santo, ler conosco, nos abençoar, nos dar discernimento e sabedoria. Amém. Vamos juntas? Em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que glorioso! Jesus, ele é a direção para onde nós caminhamos. E também, ele é quem nos guia. E ele nos ilumina para que nós possamos andar nesse caminho que é ele mesmo. Então você vê, você está com luz, caminhando num caminho de luz, em direção à luz. É muita luz. Glórias a Deus. E o Senhor é quem nos ilumina. O Senhor é quem nos guarda. O salmista diz lá em Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Jesus é a nossa salvação. Ele que nos guarda, Ele que nos salva, nos liberta, nos protege. Só em Jesus você terá a salvação. Só em Jesus terá a vida eterna. João, o mesmo apóstolo que escreveu esse evangelho que nós estamos lendo, lá no primeiro capítulo, ele fala no versículo 4, nele, Jesus, estava a vida, e ele era a luz dos homens. Jesus, a luz dos homens. Jesus, a luz do mundo. O mesmo apóstolo, na sua epístola, na primeira, no capítulo 1, diz: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Não há trevas nenhuma, ou seja, em Jesus há a perfeição. Ele não só é a luz, como ele nos guia por um caminho de luz e coloca em nós luz, como eu falei antes. Então, a luz em nós, a luz no caminho, e caminhamos em direção à luz. Ele faz isso porque ele é a perfeição. Não há trevas nenhuma nele. Já nós que caminhamos com ele, há trevas em nós. Mas nós não andamos na treva, não andamos em trevas quando estamos com ele. Então, se Cristo está em mim, me guiando por um caminho de luz, em direção à luz, eu não ando em trevas. Você não anda em trevas, porque Cristo é contigo. Então você segue o brilho de Cristo e esse brilho está em você. Jesus, ele, então, ele traz a claridade, essa clareza, né? Uma clareza espiritual, clareza emocional, psicológica, física, mental, clareza em todos os âmbitos da sua vida. Você começa a ver coisas que você não via, começa a reparar que algumas coisas são erradas e antes você achava normal. Jesus faz uma transformação completa e isso é um processo de santificação que dura até o dia da nossa morte. O que você tem que fazer? Tem um segredo aqui nesse versículo do que fazer para não andar em trevas. Nós vemos ali: quem me segue não andará em trevas. Se você está andando em trevas é porque parou de seguir. Tem que seguir a Cristo, caminhar, movimento. A fé é movimento. Como você se movimenta? Né? Movimento em direção à palavra de Deus, orando, louvando, vivendo e vivenciando a sua fé, trazendo a sua fé para o seu dia a dia. Não só, né, aquela pessoa que vai uma vez por semana na igreja, depois sai da igreja e vive a vida como quer. É só aquela uma hora que ela é cristã. Não existe isso, né? Isso é um auto-engano. Então, quem me segue, quem se move em minha direção, quem anda comigo nesse caminho, quem está iluminado, andando na luz, em direção à luz, esse não andará em trevas. Quando diz não andará em trevas, veja, há uma diferença. Não está dizendo que você não haverá trevas nenhuma. Se você não anda em trevas, isso demonstra o quê? Conhecimento do seu pecado, né? Consciência e conhecimento. Então, nós estamos falando de excelência. Vamos pensar numa palavra? O cristão, ele busca excelência em Cristo, enquanto Cristo é a perfeição. Então, o cristão, ele não é perfeito, ele não vai ser perfeito, né? Aqui nessa terra, não. Temos que buscar a excelência nele, no nosso Senhor. Do versículo 13 até o 18, Jesus, ele vai defender a veracidade do seu testemunho. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Por que eles falavam isso? Porque na lei mosaica precisavam de duas testemunhas, né? E Jesus respondeu: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então aqui sou eu e o Pai, ele está dizendo, nós somos dois.
e o meu testemunho é verdadeiro, né? Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, aqui ele afirmando a sua divindade, afirmando a sua missão, porque ele veio porque o Pai enviou ele, e ele está aqui em obediência ao Pai, né? Mostrando que até ele, por ele não andar, não ter treva nenhuma nele, ele é pura santidade, pura obediência a Deus, né? E ele e o Pai são um. Aqui ele defende isso diante dos judeus que estavam ali, né, dos fariseus. No 19, disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Novamente, né, Jesus fala de algo espiritual. Nós sempre vemos isso, eu digo novamente porque sempre tem isso recorrente nos diálogos com os fariseus e judeus. Jesus falando de uma visão espiritual e eles falando de algo material, contestando com a sua visão humana e a sua cegueira espiritual. Então Jesus está falando o quê? Da vida espiritual aqui, né? E eles perguntam, onde está o teu Pai? Jesus responde, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. E ele estava falando de Deus, né? Não de José, para que ninguém se confunda aí na hora de ler o texto. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então aqui Jesus já está dizendo que Deus é o Pai dele e que eles não conhecem Deus. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, quando diz ninguém o prendeu, nos deixa claro também que eles entenderam o que Jesus quis dizer. Aqui, Jesus defendeu o seu testemunho, né, e falou para eles, olha, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, e vocês não conhecem a Deus, né? Falou isso lá no templo. Mas ninguém tentou matar ele, porque não era ainda a sua hora, como disse o apóstolo João. Então Jesus, ele se coloca aqui, até agora nós estamos vendo, como a luz do mundo, como ele diz também em outras passagens, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então ele se apresenta com referências que estão nas escrituras, mesmo no Antigo Testamento, para que o povo vá conseguindo compreender quem ele é, né? E muitas pessoas que ouviam as escrituras, ouvindo Jesus falar isso, faziam essa conexão e acreditavam nele, né? E conseguiam, mas já os fariseus não, né? Eles estavam sempre rejeitando aquela palavra. No versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podeis ir? De novo, Jesus falando de algo espiritual e eles entendendo isso como algo carnal, né? A cegueira deles era tão grande para aquilo que eles estavam ouvindo que eles tentavam compreender usando a realidade física e material, né? E dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima. Ali de novo Jesus explicando, o que eu estou falando são coisas de cima, vocês são de baixo, estão entendendo como de baixo. O problema da linguagem é a linguagem espiritual de Cristo e a cegueira espiritual ali dos fariseus. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então ele é a luz do mundo, mas ele não é desse mundo, justamente por não ser desse mundo que ele consegue iluminar esse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui Jesus afirmando que é necessário crer que ele é o Cristo, é necessário crer nele, que Deus o enviou, senão a pessoa morre em seus pecados, ela não tem a vida eterna, né? E ela ficará andando em trevas e caminhando em direção às trevas. Disse-lhes, pois, quem és tu? De novo, eles questionando a Cristo. Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo, mas não entenderam o que lhes falava, né? Não sabiam que ele falava do Pai, né? Não entenderam que Jesus estava falando de Deus aqui. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem,
ele falando da sua morte, né, da crucificação, a morte dele. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, obedecer a Deus, fazer sempre o que agrada a Deus, né? Deus não te deixará só. Aqui ele nos dá mais esse segredo, né? Deus não me deixa só, eu faço sempre o que agrada a ele, Cristo falando. Temos nesses últimos versículos esse contraste, novamente, entre o entendimento espiritual e a cegueira dos fariseus, né? Aqui vemos também no versículo 21, se você reparar, quando Jesus diz: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. O que ele está dizendo isso? De morrer no seu pecado. O que é morrer no pecado, né? É uma morte espiritual. Né? Eles não podem seguir a Cristo, eles vão morrer no pecado, porque Cristo é a vida eterna. Então, olha a seriedade disso. Se você insiste em permanecer no seu pecado, sua morte espiritual pode durar uma eternidade, porque a sua alma é eterna. Todos nós temos uma alma eterna. Né? Então, é importante nós lermos esse texto e meditar nessa diferença entre o espiritual e o material. Para onde nós estamos voltando a nossa atenção nesses dias? Estamos mais preocupados com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, ou com Cristo, com estar com Cristo, com renovar a nossa fé, né, com nos fortalecer, nos santificar? Temos sempre que ter em mente que se Jesus é a luz do mundo, ele vai nos iluminar aqui enquanto nós estamos nesse mundo. E ser cristão é viver aqui nesse mundo também o paraíso e a vida, uma vida celestial, mesmo estando aqui nessa terra, nessa carne, nesse corpo pecaminoso. Como fazer isso? Buscando a presença de Deus. Não é você quem faz, não é você com as suas obras. Quem faz isso é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, a sua comunhão com Cristo. O Senhor Jesus é quem salva, é quem liberta, é quem guia. Ele é a luz do mundo. Ele te ilumina, ele te leva por esse caminho de luz, né? Esse dia a dia com Cristo. Acordar e o primeiro pensamento ser para Cristo, falar com ele, falar para ele os teus problemas, as tuas ansiedades, falar para Cristo aquilo que te aflige, a dor do teu coração, se você está em depressão, se você está com alguma enfermidade, aquilo que te aflige, entrega para Cristo, ele caminha contigo, ele é o nosso Senhor, ele é a luz do mundo, né? Ele enfatizando aqui isso. Nós vemos nessa passagem também a origem celestial de Jesus. Ele diz que o Pai me enviou, o Pai está comigo, eu estou nele, nós somos um. Ele falando da sua divindade, falando, né, testemunhando ali da missão que ele veio, essa missão especial para salvar, para morrer pelos pecados da humanidade. Nós estamos vivendo os últimos dias, um tempo de conserto, de se colocar diante de Deus, de dobrar os joelhos, buscar a presença de Deus. A seriedade do momento que nós estamos vivendo exige isso. Essa mensagem ela tem que chegar a todos aqueles que são de Deus, mesmo os que estão afastados, mas que agora precisam acordar, agora precisam despertar, precisam se voltar para Cristo, abandonar os pecados, porque Cristo fez nova todas as coisas. Termina essa passagem dizendo: aquele que me enviou está comigo, o Pai que me tem, não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, aquele que enviou a Cristo, Deus, o Criador de todas as coisas, ele também é quem nos ama, né, que envia Cristo para nos salvar, nos protege, nos livra do mal. Que o Senhor possa abençoar o seu coração com essa mensagem, fazer você se voltar mais para a leitura da palavra, fazer você orar e pedir perdão pelos seus pecados, a ter arrependimento no seu coração. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre como Jesus era maior que Abraão. Até a próxima.